Essa palavra é para uma pessoa que precisa de libertação e cura. A Bíblia fala em Lucas capítulo 13 de uma mulher que estava encurvada há 18 anos. 18 anos olhando para o chão. 18 anos carregando um peso invisível. 18 anos presa em uma dor que ninguém entendia. E quando eu li essa história, eu percebi algo. Eu também já vivi assim. Talvez não com a coluna dobrada, mas com a alma encurvada, encurralada pelos traumas, pelas feridas, pelas palavras duras que ouvi na vida. Houve um tempo em que a vergonha tentava prender meu coração. Houve um tempo em que o medo tentava controlar meus passos. Era como uma prisão invisível. Mas um dia Jesus entrou na minha história. E quando Jesus entra, Ele não ignora a dor. Ele confronta o cativeiro. Ele quebra as correntes. Ele chama pelo nome. E assim como fez com aquela mulher, Ele olhou para mim e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Rabassúria candarabassai. E aquilo que está me curvado, Deus começou a endireitar. Muito tempo caminhei feriga, carregando dor no coração. As lembranças pesavam na alma como uma invisível prisão. Havia medo nos meus passos, havia vergonha no meu olhar. Era como aquela mulher que não conseguia se levantar. 18 anos presa na dor, 18 anos sem enxergar que o Deus que cura feridas estava pronto para libertar. Mas um dia Jesus entrou e tudo começou a mudar. Quando a voz do céu chama, toda a prisão começa a quebrar. Xerebai, candarabai, recebe libertação. Jesus endireita o que a dor encurvou. Jesus levanta quem a vida derrubou. Toda a vergonha, toda a prisão cai diante da sua mão. Jesus quebra o cativeiro da alma, cura as feridas do coração. Quem estava preso pelos traumas, hoje vive libertação. Eu era aquela mulher caída, mas a voz de Cristo me levantou. Escuta isso agora. Há pessoas que não estão encurvadas no corpo, mas estão encurvadas na alma, encurradas pelo medo, pelos traumas do passado, pelas feridas emocionais, palavras que ouviram na infância, rejeições que viveram, vergonhas que carregam em silêncio. E isso se torna uma prisão. Mas quando Jesus entra na história, Ele confronta o espírito que aprisiona, assim como fez em Lucas 13. A Bíblia diz que aquela mulher estava presa por um espírito de enfermidade. Mas Jesus disse: mulher, estás livre. E hoje essa palavra ecoa outra vez. Eu declaro agora: toda a prisão emocional está sendo quebrada, todo trauma está perdendo força, toda vergonha está sendo curada. Rabassúria canderebai, Jesus está endireitando vida.
chegou, a prisão começou a quebrar. Aquilo que me curvava já não tem poder em mim, porque a voz do Filho de Deus mudou o rumo do meu caminho, enfim. Quem estava preso pela dor, hoje pode se levantar. Cansado, ferido, carregando dores antigas. Mas escuta isso: Jesus ainda entra em lugares de dor. Ele ainda chama pelo nome. E quando Ele fala, a prisão perde poder. Aquilo que estava encurvado começa a se levantar. Rabassúria canderegai. Porque quando Jesus toca uma vida, Ele direita a história. A história da mulher encurvada em Lucas 13 não é apenas uma história antiga, é um retrato de muitas vidas hoje. A Bíblia diz em Lucas 13:11: e eis que estava ali uma mulher que tinha o espírito de enfermidade havia 18 anos. Andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Presta atenção nisso. A palavra não diz apenas que ela estava doente, diz que havia um espírito de enfermidade. Isso significa que havia uma prisão espiritual controlando aquela vida. E hoje existem pessoas assim, não apenas com dores no corpo, mas com a alma encurvada, encurradas pelos traumas do passado, encurradas pelas feridas emocionais, encurradas pelas palavras que marcaram o coração. Palavras de rejeição, palavras de humilhação, palavras de desprezo. E essas palavras começam a curvar a vida da pessoa. Ela perde a esperança, ela perde a força, ela perde a visão do futuro. Mas escuta o que acontece quando Jesus entra em cena. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Escuta isso. Jesus declara libertação antes mesmo de tocar nela, porque quando Cristo fala, as cadeias começam a quebrar. E a palavra continua dizendo: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aquilo que estava encurvado foi endireitado pela presença de Cristo. Isso revela algo poderoso. Existem prisões que só a presença de Jesus pode quebrar, porque a Bíblia declara em João 8:37: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é liberdade pela força humana, é liberdade pela autoridade do Filho de Deus. Escuta isso. Jesus ainda declara algo profundo e junto será despedaçado por causa da unção. Não é apenas quebrado, é despedaçado. A unção de Deus destrói aquilo que aprisiona. Por isso a unção quebra vícios, quebra cadeias espirituais, quebra traumas emocionais, quebra prisões da alma. Porque quando o Espírito Santo toca uma vida, o jugo perde poder. E a Bíblia também declara em Salmos que há tristos. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso significa que quando o Espírito Santo entra, a prisão perde força, o medo perde domínio, a vergonha perde autoridade, o trauma perde poder. Por isso hoje nós profetizamos. Pessoas que estavam presas estão sendo libertas.
Pessoas que estavam encurvadas estão sendo levantadas. Pessoas que estavam feridas estão sendo curadas. Porque o mesmo Jesus que entrou naquela sinagoga continua entrando na história das pessoas. Que a palavra declare: somos que atristos, o Senhor levanta os abatidos. Escuta isso. Deus levanta quem está caído. Deus endireita quem estava encurvado. Deus liberta quem estava preso. E eu declaro agora: aquilo que o trauma turvou, Jesus está endireitando. Aquilo que a dor aprisionou, Jesus está libertando. Aquilo que o inimigo tentou destruir, Deus está restaurando. Rabaxuia, candarabaçai. Porque quando Jesus entra, a história muda. Quem estava encurvado vai se levantar. Quem estava preso vai viver liberdade. E quem estava ferido vai glorificar a Deus. Escuta isso, Deus, escuta isso, Deus, escuta isso, Deus, escuta isso, Deus, escuta isso, escuta isso, escuta isso. Escuta isso com atenção, Miss Brenda, vou ampliar essa escuta isso. 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 Começa a se levantar. Rabaxúria canderebai. Porque quando Jesus toca uma vida,